Perfeito. Então tá. Amigos, para quem ainda não tinha, boa tarde, né? Boa tarde. Para quem não conhece, eu sou trabalhador da casa. Eu sempre digo que não sou melhor que ninguém, na verdade, eu sou um eterno aprendiz, como todos nós. Então, nós precisamos ser humildes, que todos nós estamos em uma caminhada de evolução, de aprendizado, cada um com o seu tempo. Então, nós não somos melhores uns que os outros. Nós podemos estar numa condição de aprendizado, talvez um pouco mais, né, à frente, mas isso não nos torna melhores que ninguém, mas sim melhores do que nós mesmos. Então, o importante é eu não ser melhor que o A, que o B, que o C. O importante é que eu seja melhor do que eu fui. A cada dia eu vou sendo uma pessoa, um espírito melhor. Então, é com muita alegria, né, que a gente se reúne. Então, hoje o convite é um tema, um assunto, o nome que for, bem difícil de ser lidado, que é paciência. Diariamente, nós somos colocados à prova da paciência, essa virtude, né? Diariamente, a todo momento. Antes, porém, eu quero fazer uma leitura desse mesmo livro, que a gente leu antes, que é uma mensagem que diz assim: Deus não condena. Olha só, Deus não condena. Deus não é punitivo. Se algo faz errar e cair, algo precisa também fazer você levantar, erguer a cabeça, enxugar as lágrimas e seguir. Seus erros não o definem, mas podem limitá-lo e encarcerá-lo na culpa, se você não se perdoar. Deus não condena. Ele ama você e deseja que se reabilite diante de si mesmo. Vamos tentar? Essa é a mensagem do livro. Que Deus não é punitivo, que Deus quer o nosso bem e que nós acreditamos nele, porque ele está sempre ao nosso lado. Ele quer que nós melhoremos e a tentativa, o esforço é nosso. Então, Deus, na verdade, com certeza, nos ama. Vou ajeitar aqui. Bom, paciência. Paciência, ela é desafiadora, porque a todo momento, como eu tinha falado anteriormente, nós somos desafiados. Desafiados pelo que a gente, nesse mundo que nós vivemos, as situações que nós estamos aqui para vivenciar, aprender, exige que nós tenhamos paciência. E a paciência, ela é uma oportunidade de nós nos melhorarmos, porque nós precisamos exercitar a paciência. Ela é difícil, mas precisamos exercitar. E uma das coisas que a gente deve ter em mente é que nós somos seres aqui encarnados imperfeitos. Essa é a verdade. Nós estamos aqui porque nós somos imperfeitos. Imperfeitos, nós somos pessoas más? Não, nós somos imperfeitos porque ainda precisamos aparar várias arestas, várias condições que nos limitam a progredir mais, a sermos melhores do que nós somos. Mas isso é um exercício
que ele segue um fluxo, é um passo a passo. A gente vai indo conforme as condições que cada um de nós temos. Cada um de nós vai exercitando, vai colocando, vai entendendo aquelas situações, aquelas provas, conforme a capacidade de entendimento de cada um. Então, ninguém é melhor ou pior por causa disso. Ninguém é melhor ou pior. Simplesmente nós temos um fluxo, nós temos um caminho a trilhar, onde nós devemos ter paciência, porque é de degrau em degrau, passo a passo, que nós vamos nos melhorando. A paciência é difícil. Nós, tempo todo, como foi dito, nós somos testados. E nesses testes, pode ser, e acontece, que muitas vezes nós não conseguimos ter a paciência. Nós acabamos ficando impaciente. E aí nós costumamos dizer que perdi a paciência. E eu li, nesses estudos, eu li uma passagem de um palestrante que disse assim, como eu perdi algo que eu não tenho? Eu perdi a paciência. Nós costumamos dizer, perdi a paciência. Mas eu não tenho paciência, então eu não perdi, eu preciso exercitar a paciência. Isso chamou a atenção. Como que eu vou perder algo que eu não possuo? Então nós precisamos, sim, trabalhar o tempo todo num exercício que é difícil, precisa muito esforço, nós sermos pacientes. Mas o que é ter paciência? Paciência é ser passivo, é aceitar, é conformar-se com tudo que nos acontece. Ter paciência é não ter pressa. Então, assim, tudo que acontece, eu sou paciente porque tudo que acontece comigo eu aceito, está tudo certo, está tudo certo. É isso, é ter paciência? Então, o que é ter paciência? Ter paciência é uma virtude que nos capacita a agir com serenidade, controle, perseverança diante dos desafios que nos surgem a todo momento. Isso é ter paciência. É nós sabemos ter um controle que a gente sabe que não é fácil, mas possível. Sim, possível de controlar. Para que nós fiquemos serenos para aquela atitude, para aquele acontecimento, né, que venha acontecer, né, venha ocorrer, que a gente tenha uma serenidade, que a gente tenha um controle emocional, físico, espiritual, para que a gente possa conseguir se manter equilibrado para tomar tal decisão. Quem já não ouviu falar aquilo que se você quer falar algo, quer agir de uma forma, ou quer responder algo e não sabe o que vai responder, ou está numa tensão agressiva, o que a gente faz? Enche a boca d'água, e fica em silêncio. Então, imagina-se que está botando líquido, água, e por quê? Porque dessa forma eu vou começar a serenar, vou ter tempo de raciocinar, de equilibrar, e aí conversar com aquela pessoa ou verificar aquela situação de uma forma serena. Isso é ter paciência. É fácil? Não. Não é. Mas ela é possível, sim. E aí, eu trouxe aqui exemplos do nosso dia a dia. Exemplos que todos nós já passamos em alguma situação. Todos nós. Lembra lá no início? Todos nós. Porque nós somos todos seres encarnados aqui, com dificuldades, com vícios, com imperfeições. Esperada na família, de um amigo.
muitas vezes nos gera uma impaciência, né? Nos gera. Pô, quem quer ver um amigo, um ente querido, um familiar doente? E às vezes isso nos causa impaciência. A dor da partida de um ente querido, de um amigo, porque quando alguém retorna para o plano espiritual, porque a vida, lembra? A vida, ela é uma só. Nós temos várias existências, mas a vida é uma. Então, ele sai desse plano e vai para o plano espiritual. Ele retorna. Mas nós aqui, com sentimentos, e é natural, porque nós amamos, gostamos, e nós estamos no planeta Terra. E aí nós ficamos tristes, choramos, sofremos por um tempo, e está tudo certo. É um sentimento. Então, algumas vezes, também ficamos impacientes em função disso. Dificuldades financeiras, quem nunca, né, passou ou passa ou está numa dificuldade, também nos leva a uma impaciência. Redes sociais. Isso é um agravante. Tem 2 pontos. Quando nós acessamos as redes sociais, independente da plataforma, YouTube, Facebook, o que for, celular, nós estamos sempre agora conectados, né? Tudo, não tem problema, tecnologia, mas às vezes nós nos apegamos e utilizamos essa ferramenta de uma forma equivocada, onde ali são discutidos política, religiões, sexualidade. Vamos ver aqui quem pode ajudar. Pressão, porque eu estou aqui com o meu navio, meu iate, meu carro, enfim, eu estou aqui com a minha família nesse restaurante. Então, cria-se uma onda para quem não está naquela situação de sofrimento, de impaciência. Por que aquele ser humano tem tudo isso e eu não tenho? Que bom para ele que ele tem. Algumas vezes ele não tem, mas ele mostra que tem. Não estamos aqui julgando, é fato. É fato. Isso tudo nos remete ao quê? A uma impaciência, porque aquele ser está naquela situação e eu não. Gente, é tudo no seu tempo. Se ele estiver agindo corretamente ou não, não importa. Se ele está bem, que bom para ele. Eu, se eu não estiver bem materialmente, eu vou correr atrás. E se eu não estiver bem emocionalmente e espiritualmente, eu também vou correr atrás. No nosso evangelho, no evangelho de hoje da casa, a nossa irmã trouxe. O que eu faço com a riqueza? O problema não é a riqueza. O problema é o que eu faço com ela. A riqueza faz parte do nosso meio, mas o que eu faço com ela? O que ela vai me trazer de impaciência? O que essa vai me trazer de falta de paciência? É isso que nós precisamos refletir. Vamos passar aqui. E aí nós temos uma outra situação também, que essa, quem dirige sabe, né? Ou até mesmo quem não dirige, que está no ônibus, né? Apertado, lotado, indo para o trabalho, voltando. O trânsito. Trânsito caótico. E aí no trânsito, uma das interações coletivas mais propensas a gerar intolerância, desavenças e descontroles. A pressão é intensa, né? Quem já não ouviu falar também de acontecimentos no trânsito simplesmente pela irritação ou pela falta de paciência de esperar um minutinho naquele congestionamento. Exemplo, semáforo abre, e aí tem um cidadão lá na frente que por algum motivo ele não desloca o carro. O que acontece com o que está atrás? Buzina nele. E aí o outro vai, é uma cadeia, né?
É em cadeia. E aí é buzina para tudo que é lado. Está atrapalhando o trânsito, ele não evoluir com o carro naquele momento, avançar ao sinal, que está aberto para isso? Sim, atrapalha. Mas preciso eu atrapalhar mais ainda, colocando uma buzina onde vai vir várias buzinas e vai gerar um transtorno no trânsito, porque as buzinas, elas são fortes, né? Veja bem, não estou dizendo que eu vou ter que ficar o dia todo atrás daquele veículo que não arranca. Não é isso. Mas eu não preciso ficar acionando a buzina. Se eu tenho como me deslocar para os lados, sair disso, por que eu vou estar fazendo mais tumulto ainda do que aquele ser está fazendo? Um exemplo, o trânsito acontece isso. Aquele carro que fecha, que nos fecha, aquele carro que nos fecha, né? Quem já não fechou, né? Eu já cometi várias vezes. Vou relatar um fato que aconteceu no trânsito comigo. Estava eu e minha filha saindo de uma rua, vinha um outro veículo e eu não vi o veículo. Ele buzinou, não foi aquela buzina, ele só deu um toque na buzina. Parei o carro e já fiz assim para ele. Não vi. Tranquilo. Saí. Só que próximo semáforo, coincidência, não parei do lado dele. Quando eu vi que era ele estava com o vidro aberto, eu abri o meu vidro, abri o vidro do carro e disse para ele: amigo, desculpa, eu não vi. Ele, tranquilo. Eu vi que tu não percebeu. Mas assim, ó, procura ficar mais atento, porque eu também já fiz isso. Sério, ele disse para mim, procura ficar mais atento, porque eu também já fiz isso. Eu já passei, mas procura ficar mais atento, que poderia ter dado um acidente. Eu disse, muito obrigado, só te peço desculpa de novo. Eu sou a melhor pessoa do mundo no trânsito? Não, não é isso. Só que da maneira que foi que eu cheguei, a recepção dele foi outra. Poderia ter sido diferente. Agora, imagina numa situação dessa, tu impaciente, me cortou, não, tu que cortou, olha o que dá, e é o que acontece. Então, tudo isso são coisas que acontecem no nosso dia a dia, não tem, não, acontece sim, e isso tudo gera uma falta de paciência, uma impaciência, um estresse. E aí, nós temos um outro ambiente, em particular, que testa nossos limites e se mostra um terreno fértil para impaciência. Que ambiente é esse, será, hein? O familiar, o lar, exatamente. O trabalho também. Mas o lar, ele nos oferece várias possibilidades de nós perdermos aquilo que não temos, a paciência. Por quê? Porque no lar, a gente realmente, nesse convívio, transparece o que realmente nós somos. Nós, muitas vezes, colocamos uma máscara para um público, né, no trabalho, onde for, que a gente está aquele tempo ali com eles e é possível. Embora, com o passar do tempo, a gente vai retirando essa máscara. Mas no ambiente familiar, essa máscara não existe. Não existe essa máscara. Porque nós convivemos o tempo todo com a família. Ou quase todo o tempo. Cada um sabe, né? A sua convivência. Mas é nesse ambiente que nós nos deparamos com os maiores desafios que a gente possa imaginar. Os maiores. Mas também são as maiores oportunidades de nós revermos e praticarmos a paciência. De reverter. Por exemplo, aquele filho que nos tira algumas vezes do sério. Que a gente fala, né? Não faça. E aí ele vai lá e insiste. Porque um dia nós também fomos crianças,
fomos bebês, crianças, fomos crescendo, e muitas vezes, talvez, alguns de nós, tenhamos agido da mesma forma que os nossos filhos agem, ou não. E cadê a paciência com o filho? Precisamos ser enérgicos? Sim, mas não impacientes. Lembrando que um dia nós fomos crianças, fomos adolescentes, e a gente sabe o quanto é difícil passar por esse processo, porque é um processo de transformação nossa. Então, a mesma paciência que eu exigi, que eu pedi, ou que eu quis que o meu pai tivesse comigo, ou a minha mãe, eu preciso ter com o meu filho, ou a minha filha, ou aquele que está sobre os meus cuidados. Esposa, esposo, enfim. Aquela mãe que chega do trabalho, por exemplo, né, chega do trabalho cansada, e aí ela olha, a pia tá cheia de louça para lavar, e aí tá o bonitão lá, né, atirado no sofá, ou olhando o celular, e aquela louça toda ali para lavar. Como é que a gente vai exigir dessa mãe que ela tenha paciência conosco, se eu poderia ter um mínimo, pô, eu estou aqui sem fazer nada, vou auxiliar, ela está cansada, está chegando, ela vai chegar, vou lavar a louça. Exemplo. Viu como é difícil a gente exigir paciência dos outros quando nós não damos essa ferramenta para que a pessoa seja paciente. Nós queremos paciência conosco, mas eu não dou a ferramenta para ela ser paciente comigo. Pelo contrário, né? Ou a dona de casa, que tudo organizadinho, ela é dona de casa, ela tudo organizadinho, organizado, e aí chega o filho, chega o esposo e sai atirando as coisas pelo, né? E vai bagunçando o que ela fez. E aí ela perde a paciência. Ela poderia agir diferente? Pode. Mas assim, a questão toda é assim, como eu vou exigir que essa pessoa tenha paciência se eu não estou colaborando para que ela tenha paciência? Eu estou dificultando a vida dessa pessoa, que organizou tudo, ela tirou o tempo, ela fez, ela é uma dona de casa, e aí eu chego lá e saio bagunçando. Ou, não vamos ficar só a favor das esposas, né, das donas de casa, ou o esposo que chega em casa cansado do trabalho, e ele chega, babou, né, quero agora fazer uma refeição, e aí a casa está daquele jeito, o lar está daquele jeito, não tem comida, enfim, e aí ele fica bravo, né, ele perde a paciência, também acontece. Então nós poderíamos passar aqui o resto da tarde falando de tudo que nos incomoda, tudo que me tira a paciência. Nós poderíamos ficar a tarde toda aqui. Cada um de nós aqui, se nós pegarmos aqui e sairmos aqui perguntando, o que te tira a paciência? Cada um de nós, todos nós, cada um. Certamente nós levaríamos a tarde ou entraríamos à noite conversando sobre isso, de que tanto me leva a ter falta de paciência. Então todos nós precisamos corrigir, trabalhar, praticar a paciência. Veja bem, não é aceitar tudo, é melhorar. É justamente conversar, que a gente vai conversando, vai vendo com o esposo, com a esposa, enfim, né? O que te incomoda? Ah, me incomoda. O que me incomoda? Então é uma conversa. Isso é ter paciência, é praticar a paciência. Então, todos nós, cada um de nós, tem a sua reclamação. E nesse caso, tá, há uma mensagem para a gente refletir, que é a seguinte: os nossos associados e amigos de convivência difícil são sempre aqueles credores do passado que o tempo nos devolve, a fim de cultivarmos com eles mais paciência e amor. Isso está no livro A Paciência,
ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, capítulo 9, Face Trancada, tá? Inclusive eu marquei aqui. Então, nesse livro, olha só, nós estamos falando da família, né? A impaciência no nosso âmbito familiar, que é o que nos proporciona as maiores dificuldades em lidarmos com a paciência. Olha o que nos diz aqui. Que, por outro lado, é nessa mesma família onde a dificuldade que eu tenho em ser paciente é onde eu devo exercitar, porque nós não estamos unidos naquela família por acaso. Nós temos acertos, ajustes a fazer. E aí nós precisamos fazer o quê? Ter paciência e amor. É isso. Aquele que quando nós ficamos assim, meu Deus, o que eu faço? Eu não consigo, essa família, acontece de tudo. Como é que eu vou ter paciência? Sim, então assim, só para avisar, é essa família, sim, que tu tem que estar. É essa família que vai proporcionar o teu crescimento e tu vai proporcionar o crescimento dele. Nós precisamos ter em mente isso. Então, em vez de nós ficarmos procurando os erros, por que eu não tenho, por que isso, por aquilo, que nós saibamos que nós estamos unidos naquele ambiente, naquela família, para nos auxiliarmos no nosso crescimento moral e espiritual. Moral conforme as leis divinas de Deus, embora para nós ainda seja difícil segui-las, mas nós temos que tentar sim, nos esforçarmos. É nessa família que a gente vai exercitar a paciência e o amor. É nessa família. Porque senão eu estaria em outra família. Então, se eu estou nessa, é porque eu tenho que estar nessa. E aí, quantas doenças nós adquirimos com a impaciência? A impaciência não é apenas um incômodo momentâneo. Ela é uma porta aberta para o desenvolvimento de diversas doenças. O estresse crônico, que acompanha a impaciência, pode levar a problemas cardiovasculares, como hipertensão, além de agravar as condições digestivas e comprometer o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável. Além disso, a constante frustração e irritabilidade podem desencadear ou piorar transtornos de ansiedade e depressão. Olha quanta coisa! Afetando profundamente a saúde mental e o bem-estar geral. Olha o que a impaciência nos traz. Devemos ou não devemos praticar, exercitar, ter vontade em ser paciente? De novo, não é aceitar tudo, é sabermos como resolver as situações que nos acontecem de uma forma branda, de uma forma tranquila. Isso é ter paciência. E aí nós temos uma outra condição que nós precisamos falar. Que ela nos afeta diretamente se nós não cuidarmos, tá? Impaciência. Espirituais indesejadas. Olha só. Ao cedermos à irritação e ao descontrole, entramos em sintonia com espíritos afins, o que seja. Nós estamos impacientes, estamos com raiva, brabo, proferimos palavras, nós estamos descontrolados. Nessa ação persistente, o que acontece? Quem nós vamos atrair? Nós vamos atrair aqueles espíritos bons que nos acompanham, que querem o nosso bem, ou nós vamos atrair aqueles espíritos afins, ou seja,
que estão na mesma faixa vibratória. Estão vibrando o ódio, vibrando a incoerência, a brabeza. O que nós vamos atrair? Então, repetindo, uma porta aberta para influências espirituais indesejadas. Ao cedermos à irritação e ao descontrole, entramos em sintonia com espíritos afins, ou seja, aqueles que vibram na mesma frequência de desequilíbrio. Esses espíritos podem nos prejudicar através da obsessão, interferindo diretamente em nossa busca pela melhora moral e dificultando o nosso progresso espiritual. Então, assim, nosso assunto hoje, na verdade, não é sintonia, não é obsessão. Existem vários vídeos que falam sobre isso, sugiro que procurem, mas, enfim, aqui era assim, aqui, na verdade, a gente sofre influências espirituais, então não são só coisas materiais do nosso dia a dia, nós somos afetados também espiritualmente, e somos muitas vezes prejudicados. Não vamos colocar a culpa nos espíritos, tá? Só eles são culpados. Isso vem o quê? Para nós refletirmos as nossas ações. O que leva esses espíritos menos esclarecidos, né? Que nós, esses espíritos imperfeitos, assim como nós, mas menos esclarecidos, ao contrário de nós aqui que estamos buscando conhecimento, estamos buscando entender, esses espíritos podem sim nos influenciar quando nós estivermos despreparados. Mas, de tudo isso que foi dito, nós podemos, pela imensa bondade de Deus, aproveitar as oportunidades que nos são dadas gratuitamente, a todo instante. Então, tudo isso que nós conversamos agora, que a gente está refletindo, Deus nos concede, através da sua misericórdia, sem cobrar um centavo, que nós façamos os nossos esforços para que a gente possa nos melhorarmos em todos os sentidos. Mas hoje o tema específico, na paciência, sermos pacientes. Desde que exerçamos nossa vontade para refletir e praticar a paciência. Então nós, com a vontade, eu preciso ter vontade em querer melhorar, em querer praticar e refletir o que me tira a paciência. Preciso trabalhar isso. Embora seja uma tarefa desafiadora, torna-se plenamente realizável quando assumimos o compromisso de nos aprimorar, alinhando-nos às leis divinas, ou seja, às leis de Deus. Então, nós temos a impaciência, nós não temos a paciência, temos a impaciência, nós precisamos trabalhar a paciência. Quando nós assumimos um compromisso de melhora, eu quero ser uma pessoa equilibrada, paciente. Então, eu vou fazer todo o esforço possível, porque é possível ser paciente. Deus nos permite isso, nos dá as ferramentas. Basta nós aproveitarmos. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui para aprender, para trabalhar, nos esforçarmos a sermos melhores do que nós mesmos. Não é melhor do que o outro, melhor do que nós mesmos. Então, nós podemos cultivar essa virtude, né? É uma virtude. Ser paciente é uma virtude. Nós precisamos cultivar, começando pela autoobservação, uma dica, de começar a nos questionarmos o que me tira a impaciência, o que eu posso fazer para ter mais paciência. Deixa eu ir passando aqui, pessoal. Preces. Quando eu estou impaciente, irritado, prece. Prece, nesses momentos de aflição, nos conectam com espíritos amigos, nossos protetores, anjos da guarda, que estão sempre ali disposto, pronto a nos auxiliar. Eles estão ali. Nós podemos fazer as coisas
que eles não gostariam que a gente fizesse. A gente não está fazendo bem para nós. Eles querem o nosso bem, mas a gente não está. Mas eles estão ali. Então, basta nós agirmos com a prece. Com a prece, nós conectaremos com esses espíritos amigos que são mensageiros de quem? Do Deus. Mensageiro de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Prece. A busca do conhecimento para se autoconhecer, reforma íntima. Leitura e prática do Evangelho do Cristo, nosso guia e modelo. Vou ler um pequeno trecho do Evangelho, por causa do horário, que é do capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Olha só, a paciência é uma caridade. Também é uma caridade. Ela é uma caridade para com o outro e uma caridade para mim. Olha quanto, nesse pequeno trecho, quanta coisa está falando para nós. É uma caridade, gente. Uma caridade para o outro e uma caridade para mim. É forte, né? Então, meus amigos. E por fim, mas não menos importante, a paciência consigo mesmo. Vivemos em um ritmo acelerado, cobrando-nos por coisas. Muitas vezes somos nossos maiores críticos, impacientes com as nossas próprias falhas. A paciência nos ensina a autoaceitação, a entender que a evolução do espírito é um processo gradual, com altos e baixos, que transformações levam tempo, que nos permite aprender com os nossos tropeços, que devemos seguir em frente, disciplinados a querer mudar. Disciplinados a querer mudar. Vontade de querer mudar. Portanto, a paciência é uma caridade para com os outros e para conosco. Então, meus amigos, é isso. A paciência, ela é gradual, ela é difícil, mas é possível. Então, assim, nós damos por encerrada a nossa reflexão de hoje. Espero ter trazido uma mensagem para que a gente possa refletir. Essa mensagem, ela serve para todos nós. Todos nós. Todos. Então, que a gente possa refletir depois. Tem muito material bom falando sobre isso. E que nós possamos, após o passe, retornarmos para os nossos lares, melhores do que aqui chegamos, e que a gente pratique, a partir de agora, gradualmente. Não vamos exigir demais do que nós não temos condições de oferecer, mas que a gente não desista e continue persuadindo, continue lutando contra a impaciência. Muito obrigado, que assim seja.